Jesus. Então, o Espírito Santo deu uma revelação específica a respeito do que estava acontecendo ali naquela igreja. Agora, nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo ainda, só que no capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Timóteo. Nós vamos ler o versículo 1º e o 13º versículo. Quando achar, diga achei. Quem não achou, não fala nada, para não passar vergonha. Diz assim o primeiro versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Versículo 13. Mas os homens maus e enganadores, esse enganadores em algumas versões diz perversos e impostores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Bem, Timóteo estava passando por alguns desafios naquela igreja em Éfeso. E Paulo comentou sobre as expectativas que todos os crentes deveriam ter pelos últimos dias. Então, precisava ver e ainda precisa ver essa expectativa. E nesse capítulo, os 9 primeiros versículos, ele vai estar ensinando sobre os falsos mestres. E depois do 10 ao 13, ele vai falar da resistência ao sofrimento. Mas o importante aqui que ele está abordando é a referência que ele faz dos últimos dias, o que está revelando um senso de urgência. Ele está indicando urgência. Nós estamos vivendo os últimos dias. E nós precisamos ter esse senso de urgência para aproveitarmos o tempo que Deus dá. Numa pregação recente que fiz, eu falei sobre remir o tempo. Efésios 5:16 fala assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Em Colossenses 4:5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Pergunta para o seu irmão, o que é remir o tempo? Agora espera ele te responder. Remir o tempo, irmão, é não desperdiçar o tempo, aproveitá-lo, sabe? Você desperdiça tempo? Às vezes a gente está doido para ficar à toa sem fazer nada, é ou não é? Ou só eu que fico com vontade de ficar à toa e não fazer nada? Existe o tempo de descanso, e isso é importante. Todos nós precisamos ter um tempo de descanso. Eu fico impressionada com dona de casa que ainda consegue ter tempo de descanso. Porque dona de casa ter tempo de descanso é difícil, principalmente se tiver filho pequeno. Mas a gente precisa saber aproveitar o tempo que Deus nos deu. Por quê? Porque nós temos uma missão a cumprir. A gente precisa aproveitar esse tempo sabiamente. Não é com tolice, não é de qualquer maneira, não é deixa a vida me levar, nada disso. Nós precisamos estabelecer prioridades com inteligência. Não é porque servimos a Deus que vamos fazer todas as coisas no impulso emocional. Porque o nosso coração é enganoso. Se a gente fizer tudo pela emoção, a gente vai errar e muito. Então, nós precisamos aproveitar o nosso tempo com inteligência. Por quê? Porque o tempo é irrecuperável. Perdeu, perdeu. Não dá para voltar atrás. Nós precisamos lembrar que, como o texto nos fala, os dias são maus. E precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Isso é remir o tempo.
Agindo assim, estamos abreviando o tempo do Senhor. Porque o Senhor ainda tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para ser salva. Tem ou não tem, irmão? Tem. E nós estamos fazendo o que para isso? O Senhor conta conosco para fazer a nossa parte como igreja. Porque a parte dele no projeto de salvação já está concluída. Aleluia. E o texto vai falar dos homens enganadores, homens perversos e impostores. Essas palavras vão deixar claro que Paulo tinha em mente que havia dentro da igreja falsos mestres. É interessante, irmãos, que todas essas cartas escritas foram escritas para a igreja. Porque o inimigo de nossas almas, ele não está preocupado com quem está lá fora, já está com ele, sim ou não? Ele está preocupado com quem está dentro. Então, ele procura levantar discórdia, dissensão, separação, trazer falsos ensinos para dentro da igreja. Porque quem é que resiste à porta do inferno? É a igreja. Não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Então, a igreja precisa estar forte para que a porta do inferno não prevaleça. E aí, o que o diabo faz? Com sutileza, ele traz, vai infiltrando. Foi o que eu falei uma vez. O diabo não chega vermelhinho, de chifrinho, rabinho e tridente, rodando o rabinho e dizendo, oi, cheguei. Se ele fizer isso, na hora, a igreja já começa a repreender. É ou não, irmão? Você vai ajudar até a gente a orar para botar o capeta para fora. Então, o que ele faz? Ele entra sutilmente. Mas, pastora, ele entra na igreja? Sim, irmãos, através da licença dada por algumas pessoas que deixam brechas em sua vida, entra com ele. Então, ele tem a permissão, porque nós, vou dizer assim, porque não estou isenta disso, eu sou uma das menores, nós damos licença. Então, o que a gente precisa fazer para fortalecer a igreja? Diz assim para o seu irmão, fecha a brecha. A brecha está onde? Diz, está em mim. É, assim. Entenderam? Então, o texto ainda vai dizer que eles vão de mal a pior. Sabe alguém que tem um vício? Essa pessoa praticando esse vício constantemente, ela vai piorando e piorando e piorando, até que chega um ponto que ela perde o domínio de si mesma. Não é assim, meninos? Ensinam para a gente. Ela sabe que está errado. Ela sabe que aquele vício vai levá-la ao abismo, mas não consegue se controlar. É o que ele está dizendo, vai de mal a pior, porque o pecado é assim. Deixa as pessoas cada vez pior, deixa o pensamento cada vez mais escuro, deixa as ações cada vez mais difíceis. E principalmente se alguém voluntariamente se entregar ao pecado. Chega ao ponto que a pessoa não tem mais sensibilidade. A mente fica cauterizada pelo pecado. Ainda no slide 1, vai nos dar outra referência. Você vê que você que recebeu o resumo, quem recebeu o resumo e trouxe. Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, isso mesmo. Fiquem firmes nisso. E você que não recebeu, vou dar uma chance no próximo culto, vou trazer para você, tá bom? Na nossa referência, do primeiro tópico, primeiro do primeiro, nós vamos passar agora para 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Ainda orientação ao jovem pastor Timóteo. Diz assim a palavra do Senhor. Porque virá tempo em que não suportarão, algumas versões falam sofrerão,
não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Diga, coceira nos ouvidos. Limpou o ouvido, irmão? Sabe quando está aquela cerinha assim? Aí vem um som agudo, principalmente, parece que faz uma coceira que vai entrando, né? Chega a dar arrepio. Só eu que senti isso na vida. Oh, Deus. Mas olha o que ele está dizendo. Coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Algumas coisas chamam a atenção nesse pequeno texto. A primeira coisa, não suportarão a sã doutrina. Muitos cristãos professos que frequentam a igreja, eles mostrarão, diz o texto, que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento. É isso que ele está dizendo aqui. São frequentadores da igreja, mas querem colocar ressalva na fé apostólica. E como nós já dissemos, a nossa fé é na doutrina dos apóstolos, que ratifica toda a palavra de Deus. E quando ele fala da coceira nos ouvidos, ele está falando do desejo insaciável de ouvir novidades, de ouvir coisas que se adequem aos seus desejos, aos seus interesses. E não querem ouvir aquela verdade, aquela doutrina que não lhe agrada. Quem é que vai querer ouvir o que não lhe agrada? É tão bom ouvir aquilo que a gente fica feliz só de ouvir. Mas a gente precisa lembrar que na palavra de Deus, Deus não está preocupado em falar coisas que venham agradar. Deus está preocupado em falar coisas que vêm salvar. Nós temos a prioridade de levar salvação. Não podemos misturar o que a igreja, a essência da missão da igreja, que não é agradar, não é fazer obra social. A gente abençoa, a gente faz, a gente ajuda, mas não é a nossa prioridade. A prioridade é a pregação do evangelho da salvação de Cristo Jesus. Essa expressão coceira nos ouvidos é uma metáfora que vai descrever a busca de pessoas por novidades. E isso a gente precisa corrigir. A palavra de Deus é a mesma, desde muito tempo. A palavra não muda. A gente só precisa conseguir extrair dela aquilo que o Senhor quer que a gente aprenda. Então, essa fascinação insaciável por novidades são coceiras no ouvido, que enquanto você não recebe, aquele incômodo continua na sua vida. E Paulo está advertindo que no futuro próximo, a igreja teria pessoas que iriam satisfazer essa vontade. Professores que iriam trazer a palavra que agrada. Eu acho interessante quando o meu marido está pregando, ele diz assim, irmão, não vim aqui para massagear seu ego, não. Não é isso que ele fala? Não vem, a palavra não é para massagear seu ego. É exatamente isso, não é para ficar dizendo, você é tão bonitinho, se bem que você é bonitinho, né? Tem gente bonitinha sentada perto de você, não tem? Não precisa olhar. Mas tem. Mas o que está dizendo é que a palavra é para alimentar. Quando você vai começar esse mundo de criança que chegou aqui na igreja novinha, glória a Deus, quando começar a fazer a introdução de alimentos mais sólidos, alguns alimentos ela não vai querer. A mãe vai dar um jeito de misturar no feijão, de bater, fazer vitamina, sei lá o que vai fazer, porque a mãe sabe, você não gosta, mas precisa.
Papai do céu é a mesma coisa. Você não gosta, mas precisa. É a sã doutrina que vai te trazer saúde espiritual. Aleluia. Essa advertência é uma profecia sobre um tempo em que as pessoas buscarão ensinamentos que agradem aos seus próprios desejos. E a gente vai estar vendo isso por aí a lot. Muita igreja, muitos grupos trazendo esse tipo de ensinamento. Chegamos a esse tempo mesmo? Queremos isso para nós? Não podemos desejar esse tipo de coisa. A sã doutrina. E olha, quando estiver ministrando alguma coisa aqui do púlpito para você, não acha que a gente está mandando recado, que a gente está espetando, que não é nada disso, irmãos. Vê se a gente vai ter trabalho de preparar um estudo, levar dias preparando um estudo para falar especificamente para uma pessoa. Não que ela não valha, mas a gente está pensando na igreja. Então, olha só como Deus gosta de você. Quando algum ensino bater em você e você disser assim, pensa assim, Deus me ama. Deus está me corrigindo, Deus está me apertando. Porque a Bíblia nos ensina que Deus só corrige a quem ama. Então, quando você levar um puxão de orelha, você sempre se lembre, Deus me ama. Amém? Olha o final desse texto. Você está com a Bíblia aberta? Coloca de novo para mim o texto, filha. No versículo anterior, o 3. Isso. Olha o 3. O que ele fala no final? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Existem falsos mestres e falsos crentes. E eles vão querer pastores, doutores, não segundo o padrão da palavra de Deus, mas buscarão aqueles que toleram os seus desejos egoístas e mundanos. Vão escolher pregadores que vão motivá-los. Massagear o ego. Quando a gente convida pregadores para estarem aqui na igreja, é claro que conta a oratória, né, irmãos? Quem prega sabe disso. Imagina se eu chegar aqui e usar o mesmo tom de voz até o final da frase e ficar falando baixinho e sem me movimentar, paradinha, dizendo toda a história para vocês daqui da Bíblia. Então, a gente vai ficar dizendo, daqui a meia hora está todo mundo dormindo. É claro que conta a oratória, conta a forma de expressar. Quem é professor sabe que precisa ter habilidade para se dirigir à plateia. Mas a gente precisa de pessoas assim, quando a gente os convida, os orienta para dizer, olha só, não é só para fazer movimento. Movimento é bom e eu gosto, irmão. Adoro quando o pregador fala uma coisa que me impulsiona a dar glória a Deus, aleluia. Só não consigo pular por causa do joelho. Mas eu gosto da palavra. Que vem batendo aqui no coração e diz assim, Deise, é você, hein? Sacode de novo, hein? Levanta, fica esperta. Hoje os louvores falaram comigo. Falaram de quebrantamento, de cuidado, de estar atento. Nós precisamos ter esse sensor ligado para conseguir captar essas coisas. Abra sua Bíblia em Gálatas. Antes da gente passar para a última expressão, Gálatas capítulo 5. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 5. Vamos ler dos versículos 19 até o versículo 21. Quando seguem só um instantinho, irmãos.
Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Naquele tempo, havia pessoas dentro da igreja que estavam vivendo segundo a carne. Aqui em Gálatas está falando das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, você veja, de tudo isso que a gente leu, a gente costuma esbarrar com todas essas coisas. E nós precisamos estar ligados. Fala para o teu irmão, fica ligado, irmão. A outra expressão desse texto são fábulas. Ele diz no versículo 4: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ele está falando de fábulas judaicas, porque ele está falando com um povo que veio também ali do judaísmo. Então, ele está falando que essas pessoas estavam querendo valorizar, levantar fábulas sobre pessoas, histórias do Antigo Testamento, textos judaicos apócrifos. Sabe o que é apócrifos? Bota na tela. Apócrifo, eu vou ler e você acompanha aqui na tela. Foi que eu mandei hoje. É que eu esqueci de numerar o slide. Isso. Olha aí. Apócrifos, obra religiosa destituída de autoridade canônica, obra duvidosa ou falsa. Também conhecidos como livros pseudocanônicos, escritos por comunidades cristãs e pré-cristãs, quer dizer, ou seja, livros da época do Antigo Testamento, os quais não foram reconhecidos como divinamente inspirados para constarem no cânon bíblico, isso que está aí na tua mão, no cristianismo. Tem os livros de Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros livros. O que ele estava dizendo? Olha, presta atenção, porque estão levantando lendas sobre pessoas e sobre histórias que está poluindo a doutrina da igreja. Estão tratando costumes como doutrina. E doutrina, irmão, doutrina é a mesma que está na Bíblia. Não importa a denominação. A doutrina é igual. O costume é que muda. Certo? Por isso que cada igreja tem um costume. E as pessoas precisam se adequar a esse costume. Então, o texto vai dizer, em 2 Timóteo 4, 3 e 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não quero mais ficar porque essa doutrina me machuca. Mas está te machucando porque Deus está arrancando o espinho que está preso. Deus está cortando a unha encravada. Quem já teve unha encravada aqui que foi desencravar, irmão? Dói pra caramba, sim ou não? Mas você foi desencravar. Por quê? Senão ia ficar pior. Você está entendendo? Deus está tirando os espinhos da nossa carne, desencravando a nossa unha. Por quê? Para não ficar pior, porque somos igreja do Senhor e Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Ainda no ponto 1.1,
Nós vamos abrir a referência de 2 Pedro, capítulo 2. Se você tiver Bíblia, aprenda a desfolhar sua Bíblia para você conhecer a localização dos livros. Amém. Que tem uns que somem da Bíblia, sim ou não? De vez em quando você vai procurar, não acha. A gente coloca na tela para ajudar aquelas pessoas que estão com dificuldade. Mas se você pode, treina isso é muito bom. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormida. Paulo está descrevendo aqui a conduta dos falsos mestres. E ele fala sobre heresia. E lembra que a gente falou sobre heresia, né? Se refere a grupos ou seitas. E foi usado por Paulo aqui para os grupos que estavam causando divisão, que a gente leu ali em Gálatas 5. Estavam causando divisão dentro da igreja e afastando as pessoas da verdade do Evangelho. Irmãos, tudo que a gente fala que não une, que não edifica, é para a gente ficar quietinho. Então, o pilar da nossa palavra precisa ter 2 pilares principais. Verdade, que é claro que a gente não pode falar o que não é verdade. E precisa edificar. É assim que a Bíblia ensina. Se não for verdade, se não edificar, mas é verdade mesmo, vou falar mesmo. Ainda fala mesmo. Não sei por que as pessoas falam mesmo. É mesmo. É mesmo. Mas essa verdade, ela precisa edificar. A Bíblia ensina isso. Por quê? Você vai matar a pessoa. Você vai acabar com a possibilidade de reconciliação entre pessoas por causa de uma verdade que você vai falar mesmo. Para quê? Nós somos igreja chamados para edificar casa espiritual. Edificar as pessoas, ajudar as pessoas. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Amém? Então diz glória a Deus. Usa, Senhor, a minha boca para edificar. Você não falou. Estou de olho. A gente não pode afastar as pessoas da verdade do Evangelho. O Evangelho é a verdade. E esse Evangelho é o Evangelho que corrige porque ama, mas é o Evangelho que edifica. Então, vamos relembrar. Heresia, como a gente viu no passado, indica um grupo ou doutrina que se desvia do ensinamento da palavra de Deus. E a gente precisa ter cuidado disso. Mas para a gente saber, a gente precisa conhecer a palavra. Que bom que você está aqui hoje. Que bom que você está assistindo esse estudo. Porque está aprendendo a palavra de Deus para poder não cair em heresia. Paulo fala desses líderes espirituais que desvirtuam a verdade com meias verdades. As meias verdades são piores ainda. Por quê? Tem uma verdade no meio e tem alguma coisa que não é tão verdade assim. Isso é pior ainda, porque se é mentira, você já sabe e já corta.
Mas a meia-verdade é pior, com insinuações. Isso é tudo muito ruim. E ele vai falar do encobertamento das heresias de perdição. Vai falar dos falsos mestres sorrateiros, que sorrateiramente vai afastando um a um do rebanho, afastando da verdade. É assim que o lobo faz. Ele se infiltra no meio das ovelhas no aprisco, ele fica lá quietinho, quietinho, e aí, quando tem uma ovelha mais fraquinha, ele vai isolando aquela ovelha e uau! Você sabe, eu estava vendo, assistindo um vídeo, sei lá, um Reels, não sei nem onde eu estava. E aí tinha uma pessoa falando sobre o cuidado com as ovelhas, e falou assim: quando as ovelhas vão passando, o pastor pega com o cajado, aquela parte do cajado que fica em cima, que tem um negocinho assim, como fala? Que é a parte mais grossa, né? Porque a parte de baixo é uma vara. A vara é para dar uma ripada na ovelha quando ela está saindo do caminho. Volta para cá. E o cajado é para dar um coco, igual você dá no seu filho quando é pequeno, você dá um coco. Eu sei que dá um coco. Minha mãe dava um coco na gente. Então, a ovelha estava passando, as ovelhas, uma ilustração que ele estava dando. E ele vinha com o cajado e ele dava um coco, assim no nariz da ovelha, né? Acima do nariz, no meio dos olhos. E a ovelha abaixava a cabeça e chorava e passava. E ele foi fazendo isso com todas as ovelhas, até que chegou em uma ovelha. E ele deu o coco na ovelha. A ovelha saiu pulando, gritando e fazendo bagunça. Então, ele foi, pegou aquela ovelha e botou para fora do aprisco. Não era uma ovelha, era um lobo que estava coberto com uma pele de ovelha escondido no meio delas. A ovelha sabe que quando leva um coco, é porque o pastor está cuidando dela. Está protegendo ela dos predadores. Só que o predador não vai querer levar um coco. Então, ele pula, ele grita, e ele tem que ser colocado fora do aprisco. Então, as heresias, elas não discordam apenas de detalhes. Elas colocam em risco a salvação. Esse é o perigo. As heresias também negam o Senhor que nos resgatou. A heresia vai mostrar que os líderes cristãos, esses líderes, acabam diminuindo a influência de Cristo no processo da salvação. Porque salvação é gratuita. Sim ou não? Você pode fazer alguma coisa para comprar a salvação? Nadinha. É de graça o Senhor Deus, é de graça o Senhor deu. Nós precisamos manter a salvação. Como? Permanecer fundamentados na fé. Na fé em Jesus como Deus, como Senhor, como Redentor. Confiando que a sua morte, a sua ressurreição é que darão o resgate definitivo para a nossa vida. Aleluia! E nós não podemos negar essa autoridade do processo de salvação, porque isso compromete o Evangelho. Essa combinação de engano interno e negação de Cristo trazem a perdição. O resultado é inevitável, perdição. Alguns serão perdidos. E qual é a mensagem de Pedro nisso tudo? O juízo de Deus é real. E virá sobre os que, sob a aparência de fé, promovem o erro. Então, tenha cuidado em promover o erro, porque o juízo chegará inevitavelmente. No restante da segunda carta de Pedro, ele vai falar sobre a justiça de Deus e a firmeza na doutrina, o que gera uma vida piedosa. Nós precisamos orar por discernimento de espírito. É um dom que hoje em dia tem sido renegado, de repente eu prefiro
profecia, eu prefiro cura, eu prefiro... Mas um dom é importante para a saúde da igreja e para a nossa saúde espiritual, que é o discernimento do Espírito. Saber avaliar à luz da palavra de Deus o que estamos vivendo, o que está nos circundando, as circunstâncias que estão ao nosso redor. E isso irá trazer a proteção da igreja. A proteção, evitar a propagação das doutrinas que negam a Cristo, da heresia, da ganância, da imoralidade. O texto de 2 Pedro também vai falar de dissoluções, que é a imoralidade sexual, a libertinagem, né, e práticas da libertinagem, e vai falar também de avareza. Tem mão de vaca aqui? Ela ri, não, que eu vou rir daqui. Irmãos, ser controlado é importante, principalmente nos dias que nós vivemos. Você ter que manter tudo sob controle, as suas contas em dia, porque você tem um nome a zelar. Além do seu nome, meu pai dizia que o bem mais precioso é o nome da gente. Além do seu nome, seu próprio nome, você tem o nome de Cristo. Por quê? Você é cristão. Você é cristão. E tem o nome de Cristo Jesus para zelar. Por quê? Senão as pessoas olham e dizem ali, é crente. É ou não é? O mundo adora aprontar. Ninguém faz o que quer. Mas se crente fizer isso aqui, é crente. É assim, somos medidos, somos filmados, acompanhados o tempo todo. Então, não podemos ser avarentos, isso é pecado. Avareza é pecado. Ambos, tanto dissoluções quanto avarezas, também estão fadados a juízo. Então, presta atenção. Vamos ler, ainda em 2 Pedro, capítulo 3. Por favor, abra sua Bíblia. Capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Vamos ler os versículos 3 e 4. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O Senhor prometeu voltar, amém? Você está esperando o Senhor? Eu estou. Ora vem, Senhor Jesus. E aqui o texto está dizendo que vão surgir escarnecedores, homens que zombam e seguem seus próprios desejos. E aí, qual é a desculpa? Que Jesus vem nada. Está dizendo que Jesus vem, ó, desde que eu me entendo por gente. E Jesus não chega. E quando é que Jesus vai chegar, irmãos? Diga, só Deus sabe. Mas eu tenho que estar pronta. O que é que vai acontecer com você amanhã? Não sabemos. O dia de amanhã a Deus pertence. Eu preciso estar pronto. Pessoas que zombam, depreciando a verdade. Pessoas que nos menosprezam. Que acham que a nossa conduta é ridícula. E quando eles dizem aqui, os pais dormiram, eles estão falando, naquele tempo estavam falando da primeira geração de cristãos. Tiago, Zebedeu já tinha morrido. Estevão, Tiago, o justo, todos eles já tinham sofrido martírio quando essa carta aqui foi escrita. E eles estavam dizendo, ó, está demorando muito.
Já teve gente que morreu e Jesus ainda não voltou. E eles disseram, não precisa se preocupar não. Ele nunca mais vai voltar para nos julgar as nossas ações. Porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal. E ele diz, não precisa se preocupar não. E aí ele vai dizer, Pedro vai dizer assim, exatamente o que vocês estão fazendo é o sinal de que já estamos vivendo os últimos dias. Então, se alguém zoar contigo, já é um sinal de que estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, já estamos perto dos últimos dias dos últimos dias. E nós devemos fazer o trabalho para o qual Deus nos chamou, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Só basta crer em Jesus Cristo. E o resto Jesus Cristo completa na nossa vida. Nós vamos passar agora para 1.2. Coloca o slide 1 de novo. Glória. 1 não, agora o slide 2. Terminamos todo esse texto. Vai pulando até chegar no slide que bota 1.2. No slide 1.2, no item 1.2, fala do aumento do crime e desprezo à lei de Deus. Irmãos, é mais atual que isso aqui é impossível. Vamos voltar para Mateus 24, que nós lemos já antecipadamente em outros dias. Mateus, capítulo 24. Amém? Nós vamos ler o versículo 12 e depois vamos pular para o versículo 37. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tem amor esfriando? A iniquidade está crescendo. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A corrupção da doutrina, irmão, sempre produz a deterioração da moral e da ética. Quando a nossa moral começa a ser abalada, quando a gente começa a achar que isso não tem problema, nada a ver, é porque a iniquidade está aumentando. Os falsos ensinamentos, essa fraqueza moral, mostram os últimos dias. O pecado esfria o nosso amor a Deus e o nosso amor ao nosso semelhante. E a gente pensa que amor ao nosso semelhante é ficar abraçando, beijando. Não estou falando disso. Estou falando do respeito, estou falando do cuidado, estou falando da tolerância, estou falando do companheirismo, do amor de uma pessoa para outra. O pecado esfria o nosso amor. A gente já não se importa com o nosso semelhante. A gente não se importa com o que está dando errado. Não é possível amar verdadeiramente se permanecermos os mesmos. Nós precisamos mudar a cada dia. O mesmo é só Jesus. Foi o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Agora nós não. Nós precisamos ser como a luz da aurora. Como é que é a luz da aurora? É isso aí, vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Não pode parar, não pode parar. A gente vai voltar a esse texto daqui a pouco.
Em Lucas, vamos rever o mesmo texto agora em Lucas, capítulo 17. Abre em Lucas, capítulo 17. Vamos ler dos versículos 26 até o versículo 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. A pregação de Noé e a construção da arca foram avisos do juízo que viria sobre a maldade do homem. E o juízo veio em forma de dilúvio. E as pessoas estavam despreparadas quando chegou o dilúvio. Mas, poxa, quanto tempo levou construindo a arca? Durante todo esse tempo, Noé pregava. Noé dizia, se preparem. Prestem atenção na vida de vocês. Quanta gente já ouviu a pregação várias vezes. Ele diz aqui, comiam, bebiam, casavam, compravam, plantavam. Isso é errado? Não, não é errado. Não são coisas ruins. Mas a geração de Noé não foi condenada por fazer essas coisas. Por comer, por beber, por plantar, por vender. Essa geração foi condenada por causa da sua arrogância em desprezar Deus e o profeta que Deus levantou. Por causa disso ela foi condenada. A segunda vinda de Cristo também será repentina e rápida. Não haverá tempo de arrependimento. Não haverá tempo de negociar de última hora. A escolha anterior determinará o destino eterno. Então, o que nós escolhemos hoje vai determinar a nossa vida futura. E não vai dar para voltar atrás. E o que Deus está fazendo com a gente? Deus é tão bom, ama tanto a gente, que está dizendo, olha, vocês precisam estar ligados. Senhor, mas eu estou tentando ficar de boa, eu estou tentando ficar bem. Ótimo, continue e ajude o teu irmão que não está bem. Traga ele para perto, traga ele para a justiça. Desperta ele para ele estar atento. Aleluia. Vamos para mais uma referência desse 1.2. Lucas 18. Só chegar um pouquinho para frente. Lucas 18, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Olha, quando ele diz depressa, ele está falando do tempo de Deus. Deus tem pressa. Não é de acordo com a nossa percepção, não é de acordo com o nosso ritmo, é de acordo com o ritmo de Deus. Deus tem pressa. E aí ele faz uma pergunta: achará porventura fé na terra? Jesus provavelmente estava indicando que se aproximava a volta do Cristo e que no fim dos tempos seria difícil manter a fé e muitos iriam se apartar da fé. Diga eu não. À medida que o final dos tempos se aproxima, se abrevia, a gente precisa permanecer mais firme na fé, na oração, buscando a Deus, buscando a justiça de Deus, firme no reino de Deus. Por isso, irmão, que é primeiro o reino, depois o restante. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o restante vem.
Quando você se dedica ao reino, Deus prepara tudo para você. Deus cuida, Deus abençoa tudo que você faz. Glória a Jesus. Mas vamos passar adiante um pouquinho. 1 Timóteo, volta lá em 1 Timóteo. Vamos reler um versículo que a gente já releu. Já leu. 1 Timóteo, capítulo 4. No seu resumo tem essa referência, se não me engano. 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quê? Espíritos enganadores Eu não. Que eu vou dar ouvido a espírito enganador? Nada. Eu vou dar ouvido a espírito de demônio? Nada. Eu vou clamar o sangue de Jesus. Eita, irmão. A gente quer fazer isso. Mas é a firmeza na doutrina que vai nos salvar disso. O Espírito Santo explicitamente falou que nos últimos tempos a rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo iria trazer muito prejuízo àqueles que não estivessem ligados. Ele diz que aparecerão na igreja pastores de grande capacidade. Estava dizendo para aquele tempo. Eu estou trazendo porque parece que está falando para nós. Pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos de Deus. Pessoas que realizarão grandes coisas. Pregarão, inclusive, verdades do Evangelho de modo eficaz. Mas afastarão progressivamente outras pessoas do Evangelho. E elas se voltarão a espíritos enganadores. Irmãos, espíritos enganadores é que engana. Você acha que é verdade, mas engana. Por isso que é enganador. Consegue enganar alguém. E as falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo de Deus que tinham antes essas pessoas, muitos continuarão crendo e desviarão a muitas pessoas. Aí você está dizendo assim, pastora, você está contextualizando? Estou. Mas vou dizer para você, eu tenho 5 Bíblias de estudo que estão sendo minha base para esse estudo. Você sabe que esse esboço eu tirei de uma publicação. Você que tem Bíblia de estudo, você provavelmente tem esse resumo, os últimos dias da humanidade. Está publicado na sua Bíblia desde 1900 antigamente. Essas notas explicativas estão baseadas nessas 5 Bíblias. São 5 Bíblias de estudos diferentes. Bíblia da Reforma, Bíblia de Genebra, a Bíblia Pentecostal, a Bíblia de Ministração Pessoal e uma outra Bíblia que eu estou velha demais para lembrar de tudo, irmão. Se eu não escrever, eu esqueço. Mas estão ali também escrito há muito tempo. Eu estou trazendo para os irmãos o que está na nossa Bíblia. Pouquíssima coisa eu coloco de coisas que surgem na minha cabeça. Se bem que surge bastante coisa. Mas eu prefiro ficar presa na palavra de Deus. Amém? Porque aí não erra. Quando alguém chegar, você está falando isso para mim. Eu falei, vai lá, João Ferreira de Almeida, e briga com ele. Porque foi ele que botou na Bíblia. Quem mandou? Muitos crentes se desviarão da fé, porque deixarão de amar a verdade. E deixarão de resistir a tendências pecaminosas do último dia. É deixar de resistir. Ai, vai bater tanto que vai chegar uma hora que você vai dizer, deixa isso para lá. Por isso o evangelho liberal dos ministros e educadores modernistas encontrará pouca resistência em muitas igrejas.
2 Coríntios 11:13 diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos. 2 Coríntios 11:13. Porque tais falsos apóstolos. Então havia apóstolos que se diziam apóstolos, mas eram obreiros fraudulentos. Então eles estavam numa posição de autoridade sobre a igreja, mas eram obreiros fraudulentos. Satanás é o grande enganador, irmãos. E ele utiliza homens maus como seus agentes, transformando-os em falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. A Bíblia diz que esses ministros, esses líderes enganosos, são pessoas que, capacitadas por Satanás, dão a impressão de realizarem grandes coisas na obra de Deus. Outra coisa, eles pregam mensagens evangélicas atraentes. Outra coisa que fazem, aparentam ser pessoas santas, mas, na verdade, rejeitam a piedade e negam a eficácia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses obreiros fraudulentos disfarçam-se em apóstolos de Cristo, e o texto lá no versículo 15 vai falar de ministros da justiça. Dessa maneira eles estão imitando os ministros de Cristo e colocam a sua mensagem numa aparência de piedade. Abre 2 Coríntios, já estamos acabando por hoje. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. No mesmo capítulo que ele fala dos obreiros fraudulentos, no versículo 13. Ele agora no versículo 15 do mesmo capítulo, ele fala assim: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Esses ministros da justiça, eles parecem solícitos, amorosos, falam de perdão, de paz, de amor, de felicidade, de fraternidade, de outras tantas coisas construtivas, mas, na verdade, vivem sob influência de Satanás. O evangelho deles é geralmente segundo o raciocínio humano e não uma interpretação da verdadeira palavra de Deus, e não uma revelação do Espírito Santo que lhes é dada. A sua mensagem não é segundo a doutrina apostólica. Todos os crentes devem precaver-se desses ministros e desses líderes. Todos os líderes devem ser julgados de conformidade com a sua atitude e fidelidade. Devem saber que estão sendo avaliados no seu caráter, na sua moral. Porque não podemos viver uma vida aqui e viver outra lá fora. Não podemos ter uma palavra aqui e ter outra lá fora. Quando vai uma palavra lá para fora, dizendo que é a palavra da sua pastora, irmão, e você não estava aqui para verificar isso, vai primeiro pesquisar. Vem perguntar à sua pastora: pastora, a senhora falou isso? Agora não leve dúvida para outras pessoas, que você está colaborando com esses ministros que se dizem apóstolos do Senhor. Para encerrar, eu vou ler com você Gálatas 1:9. Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Você está aí? Diga amém. Glória a Deus. Gálatas 1:9.
Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Diga anátema. Coloca o slide aí de anátema, por favor. O que é anátema? Essa palavra não é falada muitas vezes na Bíblia, mas é falada, quando falada, de maneira muito taxativa. E nós precisamos aprender. Colocou? É que ali não aparece, né? Anátema refere-se a algo ou alguém amaldiçoado ou condenado à destruição. A palavra se traduz como amaldiçoado, condenado ou eternamente condenado. Então eu vou reler esse versículo de Gálatas 1:9, agora da Nova Versão Transformadora. Por favor, que vai colocar exatamente o sentido. Foi? Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferente das que vocês receberam, seja amaldiçoado. É duro, é pesado, mas é bíblico. Seja amaldiçoada. Por quê? Porque muitos apostatarão da fé, largarão a fé, se desviarão da fé, porque irão acompanhar um anátema. Por isso o anátema precisa ser tirado. Espíritos enganadores, que agem perversamente para enganar os escolhidos do Senhor, para desviar os fiéis do Senhor. Falsos mestres que se levantam dentro da igreja, mas em nome de Jesus se levantaram ou se levantarão, mas vão cair em nome de Jesus. Porque a igreja santa, perfeita, imaculada, essa será preservada. E eu quero fazer parte dessa igreja. Mas os falsos mestres eram e ainda são uma ameaça para a igreja de Cristo Jesus. E nós precisamos estar bem ligados nisso. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro falando sobre Satanás, que é o grande enganador. Não vamos ficar dando ibope para ele, não. Falar coisa boa dele, que era um anjo de luz, que era nada. É um caído, né? Já está condenado ao inferno. O inferno não foi feito para nós, irmãos. Foi feito para o diabo e seus anjos. Não foi feito para nós. É que se a gente der mole, a gente vai junto. Mas a gente vai dar mole não. Não é mesmo? Porque o Senhor está nos esclarecendo. Então fecha os seus olhos. Pai querido, nós agradecemos o Senhor. Porque o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Que os últimos dias estão perto, Senhor. Estão sendo findos já. O Senhor está prestes a voltar e nos levar contigo para o céu. E nós dizemos, ora, vem Senhor Jesus. Mas enquanto é isso, Senhor, nos capacita a manter a firmeza de nossa fé. A estarmos, Senhor, realmente fundamentados na doutrina da Tua palavra. Para não errarmos o caminho, para não pecarmos contra Ti. Ajuda-nos a guardar os Seus ensinamentos em nosso coração. Que o Senhor possa estar cuidando de nós. E nós nos entregamos ao Senhor sem reservas. Nós nos entregamos ao Senhor para sermos cuidados pelo Senhor. Por isso, Senhor, nós só temos que render glórias e honra ao Seu nome. Em nome de Jesus, oramos a Ti. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia.